Olá pessoal, aqui é a Sara, a Papisa do Tarô, e seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Faz muito tempo que eu não posto nada, mas hoje eu quis compartilhar com vocês que gostam de cartas, que têm curiosidade de saber esse processo de começar a leituras e tudo mais. Eu vim compartilhar com vocês o meu primeiro livro, ou meu primeiro caderno de anotações sobre as cartas e sobre o estudo das cartas, de quando eu comecei a leituras e quando eu comecei a estudar. E é muito interessante aqui, né, como vocês podem ver, meu caderninho da Moranguinho, nem um pouco elaborado. Eu peguei o primeiro caderninho que tinha assim por perto, então não tinha muita pompa pra isso, mas eu encontrei ele por aqui porque meu filho, na verdade, encontrou ele, tava já quase rasgando o bichinho, e aí eu peguei pra ler, né, comecei a ler, e aí eu falei, não, vou gravar um vídeo sobre isso, vou mostrar, compartilhar, né, com quem tem interesse de saber como é que esse processo dos primeiros passos de quando você está entrando no mundo das cartas. Então eu vou mostrar um pouco, né, pra vocês do que eu escrevi, quais foram as percepções que eu tive e quais foram as ideias que eu acabei, talvez, mudando nesse meio desse caminho, porque a gente vai aprendendo e a gente vai também trazendo coisas novas, obviamente, né? Como vocês podem ver, olha só, o Ícaro, meu filho, né, rasgou aqui a primeira folha. Mas tudo bem, né? Fiz todo um desenho bonitinho aqui e tal, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos começar. O primeiro baralho que eu comprei, eu nunca esqueço desse dia, porque é o dia do aniversário do meu sobrinho, que foi o dia que chegou o meu tarô das bruxas, né, que eu comprei. Chegou lá na minha casa, na casa da minha avó, quando eu morava ainda com ela, no dia 20 de maio de 2019. Então, eu sempre vou lembrar desse dia, que foi o dia que eu peguei o tarô pela primeira vez, né, o meu baralho de tarô pela primeira vez. E aqui eu inicio esses estudos no dia 28 de maio de 2019, né, que foi quando eu comecei aí esse processo de aprender. Vou mostrar um pouco das imagens aqui pra vocês irem vendo, e eu vou ler aqui o que eu coloquei, ó. Estudos de tarô com base no baralho do tarô da bruxa e as interpretações da bruxa Ellen, que era a escritora, a autora desse baralho. Eu botei, todavia, outras fontes também serão usadas para o estudo tão vasto dos oráculos, olha só. E nesse caso, o tarô. Aí eu coloquei aqui embaixo, estilo de tiragens que eu mais gostei. E aqui, se vocês estiverem vendo, é uma cruz celta, a ferradura e a cruz celta. Pra quem teve atendimento comigo em 2020, eu acho que ainda em 2021 eu ainda fazia a ferradura. A ferradura foi uma das leituras que eu mais gostei de fazer, porque na ferradura eu fazia passado, presente, futuro, tinha obstáculos. Ai, meu Deus, tinha umas coisas, eu até esqueci. Por quê, gente? Porque eu sou péssima pra seguir esse tipo de formato de leitura. Eu não gosto. Eu sei que é extremamente importante e também não é obrigatório. Então, às vezes, aqui tem a cruz celta, né? A cruz celta eu sei a básica, né? Obviamente, assim, passado, presente, futuro, obstáculos no presente, o que tá no pensamento, o que tá no sentimento. Mas tem a cruz celta completa, que além dessa parte, ela tem um horror de carta ali do lado com outros pontos. Eu nunca gostei muito de seguir essas leituras prontas, sabe? Essas formas prontas. Eu sempre gostei de inventar, né? Tanto que a ferradura, né, era que essa que eu gostava de fazer, depois de um tempo eu parei de usar ela porque eu queria inovar e criar meu próprio método e meu próprio estilo. Então, às vezes as pessoas vão lá e botam, vou fazer um pedalã, vou fazer uma cruz celta aí eu, tudo bem, arrasou. Mas eu mesma não gosto, eu gosto de criar minhas próprias leituras, assim, minha própria estrutura. Porque eu tenho muita dificuldade de decorar os posicionamentos das cartas. Então, quando eu crio, eu sei exatamente o que vai ter. Então, pra mim é o que faz sentido, né? Então, tá aqui meu primeiro contato. Aí, tem aqui o primeiro registro do que eu achei das leituras, né? Eu comecei tirando o tarô para todo mundo que tinha pela frente, todo mundo que morava perto de mim, que tinha perto de mim, eu tirava as cartas. E aí, eu escrevi e relatei aqui as primeiras impressões que eu tive, né? Esse aqui foi no dia 28 de maio, ou seja, eu tava há 8 dias com o baralho. E aí, foi essas impressões que eu tive, ó.
Às vezes eu sinto que a leitura não parece bater tanto com o problema que o consulente trouxe. Porém, ele me disse que faz todo sentido. Isso me traz o sentimento de que realmente as cartas são muito íntimas e realmente falam com o interior. Porque eu sou apenas um canal para interpretá-las, mas o sentimental está todo dentro da pessoa, e isso me agrada. E isso realmente é uma coisa bem interessante quando a gente tá começando, porque a gente fica naquela noia de querer adivinhar o que o outro tá pensando através das cartas. Eu acho que todo mundo que começou a jogar tarô, que está começando a jogar tarô, acaba que tem esse sentimento. Ai, eu preciso adivinhar o que a pessoa tá pensando, eu preciso adivinhar a vida da pessoa, para que o que eu esteja fazendo realmente seja comprovado, né? E a maioria das pessoas que vão buscar o tarô, elas não vão querer saber o que já tá acontecendo na vida delas. Isso elas têm noção. Elas querem saber como resolver o problema, o que é que tá te aguardando, entendeu? Então aqui, eu já tinha tido bem no começo essa percepção de que, bom, às vezes eu tô aqui tirando carta e parece que não tem muito a ver ali com o que tá sendo dito, porque o que acontece? Quando a gente não tem tanta experiência, né, como eu não tinha aqui na época, quando saem as cartas, a gente tenta alinhar ao que nós pensaríamos, o que nós resolveríamos no lugar da pessoa. E aí, à medida que a gente vai aprendendo a separar o nosso do consulente, é aí que a gente finalmente começa a fazer boas leituras, porque a gente permite que o baralho diga ali o que ele tá dizendo. Se você concorda ou não, né, no caso, se eu concordava ou não, problema meu, porque isso aqui tem que ressoar com o consulente. Sou apenas um canal que vai ali traduzir e trazer as mensagens para ele, certo? Então aqui eu já estava aqui pensando, já tinha prestado atenção nisso. Deixa eu ver as próximas coisas aqui que eu coloquei. Aqui foi um mês depois, eu não ficava escrevendo sempre, gente, assim, de vez em quando me dava vontade, até hoje é assim, não escrevo como uma obrigação, né? De vez em quando eu sinto que preciso, e aí aqui, um mês depois, dia 29 de junho, eu coloquei aqui, tiragem sobre relacionamentos amorosos, né? Aqui eu acho que eu peguei algumas tiragens prontas e inventei outras na minha cabeça, e aí eu fui colocando, né? O que eu fiz nessa tiragem? Eu coloquei, ó, usei apenas as cartas dos arcanos maiores. Aí, depois, dividi em 2 montes e visualizei nós dois. Isso aqui eu tirei comigo pro meu namorado na época, né? Eu precisava ser a cobaia. Então, assim... talvez vocês saibam aqui da fofoca do que tava rolando na época, né? E aí, ó, o que era? Dividi em 2 montes e visualizei nós dois envoltos de fogo e pó de quartzo rosa. Uau! A gata era profunda, né? Hoje em dia eu não faço essas vibes, não faço essas viagens mais. Mas na época eu era muito assim. Foi na época que eu tava meio que numa prática, buscando praticar bruxaria natural e tal. Então eu buscava trazer muito isso. Inclusive foi uma forte base para meus estudos de tarô. Hoje em dia eu não faço mais isso não, assim, no máximo acendo uma vela e fico olhando ali a vela e tudo mais. Mas esse babado aqui, em volta de pó de quartzo rosa, filha, inspirada. Vou ter aqui, ó, e abrir um monte em leque, né? Depois, botei aqui, engraçado, né? Eu botei aqui, ele e eu. E botei, a carta da esquerda significa ele e a carta da esquerda significa a consulente, que sou eu, né? Eu fui bem literal mesmo, né? Porque toda vez quando eu vou escrever nesses cadernos, parece assim que eu tô ensinando pra uma pessoa que não sabe de nada. Eu acho que eu tenho essa coisa assim, muito de vou ser bem literal pra saber exatamente o que eu tô fazendo. E aí, botou aqui que ele saiu como louco e eu saí como a morte. Eita, que a energia dessa relação estava maravilhosa, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque já faz tanto tempo, então não tem problema. Aí eu coloquei aqui, possíveis interpretações, né? Vamos ver o que a gata achou aqui que seria interessante. A carta do louco significa iniciação. Enquanto ele está experimentando momentos de descobertas e decisões precipitadas e incertezas, eu tirando a carta da morte significa o fim de um ciclo e o começo de outro. Minha intuição já falava sobre eu estar em um momento mais à frente. Não me achava muito, né? Assim, a evoluída. Eu sou mais evoluída que você. Não sei como proceder ainda quanto a isso. Spoiler, a gente terminou 2 meses depois, né?
em agosto, sei lá, setembro, fez setembro, terminamos aí depois. Realmente, ele estava nesse momento mesmo, olhando assim, né, a energia de hoje. Realmente estava no momento mais de se descobrir e eu estava no momento de transformação. O tarô estava entrando na minha vida, eu estava assim, em outra vibe, então realmente fiz uma boa leitura, assim, mais ou menos, né, porque eu meio que puxei sardinha pro meu lado. É por isso que leitura, quando eu preciso tirar uma leitura, que eu tô muito imersa no problema, eu vou atrás de uma cartomante. Porque eu não consigo fazer uma leitura sem ser muito tendenciosa, sabe? Então vocês vão percebendo aqui. Aqui já foi quase um mês também depois, aqui já foi em julho, né, de 2019. E aqui é uma tiragem de 4 elementos, né? Então, essa tiragem também tava no livro de tarô que eu comprei, do Tarô das Bruxas. Inclusive, é muito bacana o Tarô das Bruxas. Eu sempre indico, assim, bem no começo, eu falava, gente, comprei esse tarô porque ele é ótimo. Porque o livro, ele tem boas ideias de tiragens, você pode ir se adaptando. Se você não é uma pessoa que consegue seguir essas leituras formadas, você pode ir criando algumas que são mais intuitivas. E essa leitura dos 4 elementos, ela é feita com o quê? Você coloca a carta do mago ali no meio pra ficar com aquela energia, porque na mesa do mago tem os 4 elementos. E ao redor deles você vai colocar o ás de cada carta. Então, ás de paus, ás de copas, ás de ouros e ás de espadas. E aí você coloca, né? E aqui foi exatamente o que tava no livro, eu só copiei o que tava no livro. Então não foi nada muito meu, não. E poucos dias depois, ainda em julho, dia 13 de julho, eu fiz essas anotações dessa leitura. E aí eu achei bem bacana. E eu vou compartilhar com vocês e também compartilhar esses insights que eu tive. Ó, eu botei aqui, ó, tirada de 3, né? Que é a tiragem bem clássica, bem bacana. Assim, ó, uma das melhores. Ó, eu coloquei aqui. Tenho certa dificuldade de fazer esse tipo de tiragem, porque não sei muito bem como perguntar para o tarô. Mas consegui compreender mais depois de algumas pesquisas. Então eu fazia pesquisa, gente, eu perguntava como perguntar para o tarô. E aí eu tinha certa dificuldade, era exatamente o que eu falei. Eu tinha muita dificuldade de ser tão objetiva. Então fui pesquisar como que eu poderia fazer perguntas objetivas para o tarô. E aí coloquei aqui, ó, tipos de tiragens, né? De 3 cartas. Sobre amor. Aí coloquei, o que eu posso fazer para melhorar minha relação? O que está causando desentendimento na minha relação? O que essa pessoa sente por mim? Aí eu puxei uma seta e coloquei aqui. Eu acho essa pergunta meio perigosa. Aí depois eu botei, talvez, uma reformulação dessa pergunta. Qual aprendizado estou tirando dessa relação? Eu tinha muito medo de causar desconforto nas pessoas, então eu tinha muito medo de sair uma resposta negativa e eu ter que avisar e falar sobre essa resposta. Hoje em dia a gente já aprendeu a lidar com isso, né? É só não falar com grosseria e não assustar a pessoa, obviamente, né? Explicar tudo aquilo que significa. Mas na época eu tinha um certo medo de causar esse estranhamento nas pessoas. Aí, sobre trabalho, né? Também tirei 3 perguntas também sobre trabalho. Já pega aí pra você que tá aprendendo também, já ter umas ideias. Vou ter aqui, ó. O que está impedindo de alcançar sucesso na minha área? O que posso fazer para melhorar a minha relação? Aí, eu botei aqui uns 3 pontos e aí embaixo eu coloquei, espera, a melhor forma é eu elaborar um certo padrão. Nem eu sei o que diabo que eu tô querendo fazer aqui. Aí eu coloquei aqui, futuro, eu e outro. E aí colocou, qual finalidade? O que acontece agora? Esse é o meu lugar? Não entendi o que eu tava querendo fazer aqui. Presente, autoconhecimento. Coloquei, eu. E botei assim, esse processo é interno. Aí tipo, o que aprendi? O que preciso melhorar? O que me impede? O que posso fazer? Estou fazendo uma boa escolha? Existe um bloqueio? Qual o conselho dos meus mentores espirituais? Não entendi nada. Vocês estão vendo aqui que é um processo assim, é muito, sei lá. Aqui embaixo eu botei aqui, ó. O futuro é uma projeção com base o passado e o presente. É uma coisa que até hoje eu falo nas minhas consultas. O
futuro, ele acontece porque você constrói no seu presente e no seu passado. E aí eu puxei uma setinha aqui embaixo, mas nós somos donos dele, portanto, ele é mutável. Então aqui a gente coloca aqui esse entendimento do nosso livre-arbítrio, que é uma coisa que até hoje, quem faz consulta comigo, toda vez eu explico isso no começo do atendimento. Aí botei aqui, minha tiragem sobre espiritualidade. E essa leitura aqui que eu fiz foi uma leitura que eu fiz de teste pra aplicar o que eu tinha deduzido dessa outra questão aqui, né? Então, fiz essa minha leitura e foi bem bacana porque eu fui explicando cada carta que saiu. E se vocês quiserem que eu leia pra vocês, que eu mostre pra vocês o que foi que eu tirei de interpretação e faça essa comparação com como que eu interpretaria hoje e o que eu interpretei na época, claro que respeitando a minha versão do passado, entendendo tudo aquilo, eu vou fazer um vídeo pra vocês de reagindo aí a uma leitura antiga minha e como que eu iria interpretá-la se eu estivesse fazendo essa leitura hoje. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem. E é isso. Gostei muito de compartilhar isso com vocês. Tem muito material, gente, eu tenho vários cadernos. Esse aqui é o primeiro, obviamente ele é o mais especial. E eu acho muito bacana mostrar como que funciona esse processo, porque ele é bem intuitivo, ele não segue um padrão. Não precisa de muita pompa, sabe? Você só comece. A gente não vai sabendo de tudo no começo, mas a gente vai aprendendo, certo? Então, se inscreva aqui no canal, de vez em quando eu vou colocando aqui uns vídeos mais assim, desse meu processo. Curte aqui o vídeo, comenta se você quer a parte 2 desse vídeo, com essa reação aqui, essa análise dessa leitura que eu fiz pra mim há 4 anos atrás, como que eu leria ela agora. E é isso, me siga no Instagram, se você tem interesse de fazer alguma consulta particular comigo, o link do meu site está aqui na descrição do vídeo para você agendar. Um beijo e até a próxima!